noite, graça e paz a todos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você. Como Jesus tratava aqueles que não eram membros da sua igreja, membros do seu grupo, como Jesus fazia. Antes eu quero fazer uma consideração, um assunto sobre a publicidade contrária. Um carro lotado de alunos que estava indo para um lugar de férias, férias do colégio, passaram por um sinal, que dizia o seguinte: não leia o outro lado do sinal. Então, ninguém disse nada para ninguém, que estavam no carro, naquela van, mas ao passarem, cada cabeça do carro virou-se para ler o outro lado da placa. O que isso tem a ver? Quer dizer que a publicidade negativa pode ser também uma forma até muito eficiente de anunciar. Você já percebeu que às vezes aquilo que está dizendo para não fazer, a gente é atraído para que faça? Jesus dizia o seguinte: não diga nada a ninguém, quando ele fazia sinais e prodígios, milagres, e no entanto as pessoas saíam pregando. Talvez até Deus mesmo pode usar ocasionalmente alguma desse tipo de publicidade contrária. Mas a gente quer falar um pouquinho de Jesus, da época que ele estava chegando no final do seu ministério terreno, sua vida, sua missão nesse mundo, e as coisas não pareciam muito boas. Havia uma tensão muito grande, ele se angustiou, foi no Getsemane, suou gotas de sangue. A Bíblia diz que naqueles dias ele andava angustiado. Havia um grande número de más informações, de fake news, naquela época, má publicidade também a seu respeito. Muitas pessoas o estavam abandonando, até mesmo entre aqueles que ele havia curado, pessoas que ele havia realmente libertado. 9 dos 10 leprosos que ele limpou, aceitaram apenas as bênçãos físicas, enquanto recusaram as ofertas das bênçãos espirituais. Só o samaritano voltou, aquele que voltou agradecer ainda era samaritano. E por algum tempo as multidões haviam se empenhado em ouvir Jesus, para ver Jesus, Contudo, à medida que o seu tempo na terra se aproximava do final, do fim, toda a sua missão tinha uma aparência de uma cruel derrota, olhando de forma humana, por assim dizer. O caso parecia desesperador, parecia que Jesus estava ficando sozinho, como quando às vezes a gente está numa igreja, a gente está lutando para fazer crescer e muita gente desanima, para no meio do caminho, desiste do curso, desiste dos cultos, desiste de um monte de coisa. E com Jesus não era diferente. Aparentemente Jesus tinha feito pouca obra que viera fazer, pelo menos ele achava, mas ele fez muito. Ainda assim, a despeito do aparente fracasso, ele pôde assentar-se no cume do Monte das Oliveiras, e olhar para outra montanha que estava no lado, que parecia com uma caveira, um monte por nome caveira, e dizer: este evangelho que eu ensino será ensinado e pregado por todo mundo. Então, do ponto de vista dos recursos humanos, não havia a mínima ilusão de uma chance de sucesso. Quem olhasse ali parecia que estava tudo falido, como quando a gente olha para a situação, a pequenez, as crises que passamos na igreja. Ele tinha apenas poucos discípulos com ele, e várias mulheres como seguidores que o seguiam, até mesmo seus discípulos no final acabaram fugindo quando chegou o momento crucial, deitaram o cabelo também. E na verdade todos achavam que ele jamais seria aceito pelos líderes da igreja da época, que era para eles tão importante, e o sucesso parecia impossível. E a gente hoje pode dizer que vivemos para ver o cumprimento da sua predição, ou pelo menos o potencial em nossos próprios dias para tal cumprimento, como Jesus disse. E hoje a igreja também está
recebendo grande quantidade de má publicidade pelas redes sociais. Há um ataque grande contra a igreja de má publicidade, uma publicidade contrária pelos ataques. Mas Deus também ele pode alterar isso. Deus também pode reverter isso. Assim como as perspectivas negativas foram alteradas nos dias do primeiro evento de Jesus, hoje também pode ser alterada, né? A gente sabe que a má publicidade, ainda que seja uma publicidade má, ainda é publicidade. É a velha história, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Isso tem hora que até ajuda. Dizer que não é para ver do outro lado, né? Do sinal daquela placa, é levar as pessoas, na verdade, a ter curiosidade para lerem do outro lado do sinal. Essa é a verdade. Assim, hoje, há lições a serem aprendidas, nós precisamos aprender mesmo, né? Do aparente fracasso que marcou os dias justamente antes da crucificação do nosso Senhor Jesus. E vamos começar considerando a leitura de João 12, 20 em diante, quando Jesus está relatando o episódio que trouxe, na verdade, um ânimo ao coração de Jesus no momento em que ele estava sendo desprezado por muitos, né? Diz lá no texto: ora, antes de subirem para adorar durante a festa, havia alguns gregos, e Jesus estava presente na festa, em pé no pátio do templo, pronto para volver-se e sair daí, né, pela última vez. O texto está dizendo: eles, porém, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida e Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Nós queremos ver a Jesus. Filipe foi dizer para André, né, e André e Filipe comunicaram aquele pedido a Jesus, daquelas pessoas que queriam ver. Respondeu-lhe Jesus: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então começa aí, vamos dizer, né, um parágrafo que à primeira vista pode até parecer não muito relevante, né, mas que à segunda vista, olhando com mais de perto, se torna muito significativo. Que Jesus, aqui ele faz uma declaração: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica só ele, mas se morrer, né, produz muitos frutos. O que ele estava dizendo? Que ele haveria de padecer. Ele era o grão de trigo nesse caso aí, não é? Jesus estava aí indicando que ele seria glorificado, mas precisaria primeiro morrer, não é? Para que o sucesso viesse, né? Então ele faz aí uma aplicação aos seus seguidores: quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer ser meu servo, se alguém quer me seguir, ou deveríamos dizer, tornar-se meu servo, né? Siga-me, né? Seguir para onde? Jesus estava indo para a cruz. Jesus estava indo rumo à cruz. E onde eu estou, ele disse, ali estará também o meu servo, a minha serva. E se alguém me servir, o Pai o honrará, né? Se alguém me serve, né, o Pai vai honrar. No verso 25 e 26. E está dizendo mais: assim Jesus estava indicando que para sermos glorificados nós devemos segui-lo, se possível até a cruz. Aí ele estava dizendo mais: agora a minha alma está angustiada, a minha alma está angustiada. E o que eu vou dizer para o meu Pai? Né? Salva-me desta hora. Eu vou pular fora do que eu vim fazer nesse mundo. Compreendemos que quanto a Jesus aqui, se ele houvesse tido sua preferência, não teria ido tão cedo para a cruz, mas foi tudo designado, determinado pelo Pai, e ele foi obediente até a morte de cruz, né? Porém, então a gente vê que veio a sua imediata submissão à vontade do seu Pai, se entregando por nós na cruz do Calvário. E o plano da salvação que ele deveria desenrolar estava aqui para isso, né? Mas precisamente com esse propósito, ele diz: eu vim para essa hora, eu vim para morrer, eu vim para ser crucificado. Pai, glorifica o teu nome, não é? Glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, diz lá no texto: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei.
E a multidão que estava ali, né, e tendo ouvido essa voz, dizia, né, que deve ser um trovão que está trovoando, e outros diziam, não, foi um anjo que falou com ele. Então explicou Jesus, não foi, vocês pensam que foi por mim que meu pai falou agora? Não foi por mim que veio essa voz redundante, poderosa, e sim por vossa causa, né? Deus deu mais uma oportunidade, né? Uma última chance para aqueles que estavam ouvindo ali, que estavam desprezando Jesus. Mas note que a voz de Deus soa apenas como um trovão para algumas pessoas, né? Chegou o momento de ser julgado este mundo, Jesus estava dizendo, e agora o seu discípulo será, na verdade, né, o seu príncipe. Agora o seu príncipe será expulso. Está chegando a hora desse mundo ser julgado, e o seu príncipe será expulso, será realmente condenado. E eu, quando for levantado da terra, Jesus estava dizendo, né, atrairei todos a mim mesmo, no verso 31 e 32, né? Que conforto deve ter tido Jesus, né, para Jesus, quando esses homens ocidentais, né, vieram até ele querendo vê-lo. Nós gostaríamos de ver Jesus, eles disseram. Eles estavam dizendo, nós não gostaríamos de milagre, queremos ver Jesus. Essa foi uma das poucas palavras encorajadoras no final da vida de Jesus aqui terrena, porque ele estava sob a sombra da cruz, estava vivendo dias angustiantes, sentindo o peso já dos nossos pecados. Ele havia predito isso, né? Embora os seus seguidores não gostassem da ideia, mas ele já havia dito. Mas, né, o surgimento desses homens foi como um cumprimento, na verdade, né, de uma profecia relatada em Mateus 8, 11 e 12. Jesus tinha justamente curado o servo do centurião, não sei se vocês se lembram, e elogiado aquele líder militar por sua grande fé. Ele chegou a dizer, então fez essa declaração logo depois que ele elogiou o servo, aquele centurião, pela sua fé. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, né, e tomarão lugares na mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, né, ao passo que muitos filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus ele estava predizendo aqui, ele predisse uma situação, um tempo no qual, né, o seu próprio professo povo, seu povo que devia ser povo dele, o deixaria, se afastariam da sua presença, sairiam da igreja, sairiam da sua presença, abandonariam o evangelho, e outro povo viria do leste e do oeste. E Lucas é mais incisivo, né? Adiciona norte e sul também, né? Se assentaria com Abraão, Isaac e Jacó, né? E bem no início do ministério de Jesus, a gente tem relato, né, que os sábios que vieram do Oriente perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a estrela do Oriente, lembra-se disso, quando Jesus nasceu, e viemos para adorá-lo, Mateus capítulo 2, versículo 2. Então no final do ministério parece que se repete isso, né? Um grupo veio do Oriente, na continuação do cumprimento dessa profecia, né? Você nota aqui que Filipe e André, pensa bem, Filipe e André, por quê? Eles tinham, né, as antenas bem ligadas, eles eram discípulos que estavam ali observando tudo, ouvindo, estavam sintonizados com as almas que estavam por ali. E eles viram os gregos chegarem, e tinham entrado no pátio do templo, aqueles gregos, assim meio que procurando alguma coisa, né? Tempos atrás do início, foi André que trouxe, na verdade, o seu irmão Pedro a Jesus, foi ele. E você pode ver aí, André sentado, está sentadinho no fundo da sinagoga, não é? Enquanto Pedro está lá na frente pregando, falando, se articulando, e André diz a si mesmo, puxa vida, eu fiz um bom negócio de convidar Pedro, né? Que dia maravilhoso foi quando eu trouxe Pedro para Jesus, né? André estava disposto a ficar de lado, ficar entre as bagagens, ficar sentadinho, porque valia a pena ver Pedro, né, sendo usado. E ele não estava sempre na frente discursando, mas ele estava sempre na retaguarda, sempre observando, estava sempre aqui trazendo alguém a Jesus, mesmo que fosse apenas um menino com 5 pães e 2 peixinhos, foi ele também, né?
Filipe, um dos primeiros discípulos de Jesus, ele havia trazido Natanael, convidando-o a vir, disse: vem, né? Vem e vê, né? Assim, ei-los outra vez. A gente vê aqui Filipe e André trazendo alguém a Cristo, né? Os gregos certamente tinham a motivação correta para estar ali, né? Nós gostaríamos de ver a Jesus, não estavam ali com outra intenção. Eles, né, não pediram ali para ouvir os resultados das jornadas, os relatos missionários, na qual centenas de discípulos vieram envolvidos, das curas, não, né? Eles não pediram aí por uma visita na sinagoga, ou por uma discussão do ponto de vista teológico com Jesus. Eles queriam só ver Jesus, ver Jesus. Seu pedido foi atendido de imediato, né? Sabe que Jesus não se negou, né? Nessa passagem das Escrituras está relatada aqui uma clássica declaração de Jesus: eu, quando for levantado, atrairei todos a mim, disse Jesus, né? E isso aconteceu mesmo, sabe? A exaltação de Jesus atrai pessoas a Ele. Jesus, elevado na cruz, era uma ofensa para as pessoas nos seus dias, aqueles religiosos nos seus dias, e é uma ofensa para alguns dos nossos dias hoje também. A igreja primitiva, ela teve que enfrentar grandes problemas, uma quantidade de publicidade negativa enorme, né? Por ter um Deus que foi crucificado, por ter um Deus da cruz. Isso era péssimo, uma propaganda péssima naquela época. Os deuses daqueles dias, que eram deuses pagãos, deuses estranhos, né? Eles eram contrários a esse conceito que ele salvou, né? Outros, né? E assim mesmo não pode se salvar. Não era coisa de Deus. Paulo fala, né, mais tarde sobre isso, falou aos Coríntios, né, sobre a loucura de pregar a cruz, porque o evangelho da cruz para muitos é loucura, para nós que somos salvos é o poder de Deus. Entretanto, ali está o poder de Deus. Esses gregos estavam aptos a ir diretamente ao âmago da questão, pedindo e aceitando uma revelação de Jesus, num tempo em que os outros já haviam, né, ido embora, estavam fechando as portas da salvação para si próprios, né? É nos dito que a igreja no final dos tempos, e já estamos vivendo os finais dos tempos, justamente antes de Jesus voltar outra vez para buscar o seu povo, estará parecendo dessa forma, como se estivesse para cair. Porém ela não vai cair, porque é o Senhor que a levanta, na verdade. Ao contrário, ela deverá ter um grande avanço, né? Haver outra vez, né, essa mudança, essa estranha realidade que já houve, com os que estão dentro estão saindo. Os que estavam, teve oportunidade, vai ter gente que vai passar pela igreja, vai fazer parte da igreja, vai embora e nunca mais voltar. E muitos que estão lançados lá fora vão vir fazer parte, esses serão salvos. Muitos virão do norte, do sul, do leste e do oeste, assentar-se-ão na mesa com Isaac, Abraão e Jacó, e muitos filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Isso está acontecendo, muitos estão abandonando a fé, virão do norte, do sul, do leste e do oeste, e estarão entrando. Note que Abraão, Isaac e Jacó, eles não saem da igreja, né, e vão lá fora unir-se com as pessoas do norte, do sul, do leste e do oeste. Não, eles não vão lá. Pelo contrário, essas pessoas que são atraídas são as pessoas do norte, do sul, do leste e do oeste que entram, né? E não esqueça disso, elas que vêm são atraídas. Assim você tem hoje, né, nesse fim de tempo, dentro da igreja, a igreja organizada, um grande êxito, um êxito muito grande, um êxito poderoso de pessoas que têm o mesmo problema, né, das pessoas religiosas dos dias de Cristo, pessoas que estão rumando para o mundo, deixando a congregação, elas estão abandonando, né? E elas abandonaram, né? E ao saírem, grande número de pessoas entram, né, e tomam os lugares daqueles que foram embora. É como a parábola da grande bodas que Jesus conta, né? Por que ocorre essa troca? O apóstolo Paulo descreve a situação, né, e dá essa resposta. E se isso era bom para aqueles dias, deve ser bom para hoje também.
Paulo dizia: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram e alcançaram, né? Todavia, né, que decorre da fé, né? E Israel, que buscava a lei como justificação, não chegou a atingir essa lei? Por que não chegou? Porque não decorreu da fé, não vieram por fé, e sim, né, como que pelas obras, se sentindo melhores, os bambambãs, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, diz lá, e aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, a boa vontade do meu coração, Paulo dizia, e a minha súplica a Deus em favor deles é que sejam salvos, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Por causa disso se acham e não confiam, não têm fé, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, aqui está o problema, hein? Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, Paulo está dizendo, não se sujeitaram àquela justiça que vem de Deus. Romanos 9, 30 a seguir, né? Eles não haviam ido à cruz e ainda, né, se unido a Jesus, né, que não salvaria a si mesmo de forma alguma. Eles não vieram ao lugar onde descobririam que não poderiam salvar-se a si mesmo. E Paulo está falando aqui, né, ele termina seu argumento com essas palavras dizendo: porque o fim da lei é Cristo, né, para a justiça de todo aquele que nele crê. A justiça que vem pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação, aquele que nos trouxe salvação. E o ponto-chave da salvação pela fé e salvação pelas obras é a linha divisória entre aqueles que aceitam a Jesus, né, junto com os gregos, com os pecadores que precedem muitos que acham que vão ser salvos, e aqueles que também, do outro lado, aqueles que rejeitam, junto com os líderes judeus, os líderes religiosos, aqueles que se acham, as pessoas que obtêm algo através dos seus próprios esforços, as pessoas que acham que vão obter alguma coisa através dos esforços, dos seus méritos, querem mérito e crédito, acabam querendo crédito, encontram em Jesus uma pedra de tropeço. Gente que crê assim, o evangelho vivo não serve para ela, é rocha de escândalo. Os legalistas são ofendidos em Jesus, né? E vão deixar no final, e pode até falar do nome de Cristo, mas não vão concordar com as doutrinas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? Por essa mesma razão, porque eles não engolem, eles acham que eles merecem mais do que os outros. E nós não podemos nos unir, né, a esse tipo de gente. E Paulo está dizendo, não é, que nós temos que ser, como Jesus dizia, não é, pobres de espírito, chegar diante do Senhor como alguém que necessita da sua misericórdia. Paulo podia dizer: a vontade do meu coração eu suplico a Deus em favor deles, né, para que sejam salvos todos. Mas nós queremos ver milhares de pessoas em nossa igreja, nós não queremos que as pessoas vão embora, queremos que todos sejam salvos, não queremos que milhares de pessoas se percam nas trevas, né? Mas quando o próprio Deus deseja que cada um de nós permaneçamos na luz, nós queremos como Ele e desejamos o que Ele deseja, né? E nós todos podemos estar lá, nos assentarmos com Abraão, com Isaac e Jacó, junto com as multidões, e ninguém pode calcular o número dessa multidão, né, que virão de todas as nações, reinos, tribos e nações e povos, não é? Nós não podemos livrar a nós mesmos de sermos ofendidos, de sermos caçoados, de sermos escarnecidos, de tropeçarmos. Nós não podemos nos livrar de um tropeço, daquela pedra de tropeço, exceto por um método, e este é cairmos na rocha e sermos despedaçados por nossa própria livre escolha. Se não aceitamos a rocha viva que é Jesus, os ensinamentos dele, nós vamos tropeçar. Podemos escolher então entrar em um relacionamento estreito com Jesus hoje, seguindo ao Senhor Jesus, e nos submetemos à verdade que liberta, a verdade de que não podemos salvar-nos a nós mesmos, e de forma alguma podemos nos unir aos gregos, partilhando com eles a busca para vermos Jesus hoje, os que vêm do Oriente,
aqueles que você olha e não dá nada, que estão jogados aí nas marginalidades do mundo e que são desprezados pelos religiosos dessa época, os santarrões. Você pode entender que Jesus quer salvar todos e quer trazer essas pessoas, e muitos chegarão e precederão. Muitos aqueles que se dizem ser filhos do reino serão lançados nas trevas, porque desprezam, porque lidam com as coisas de Deus sem desejo, estão tratando a obra de Deus de qualquer forma, estão desanimando, deixando na beira do caminho, deixando de cumprir com a sua parte, arrumando das mais diversas desculpas para não cumprir os desígnios do Senhor. Esses, Deus não vai ficar correndo atrás deles, Deus deixa que vá, mas Deus levanta outros no lugar. Pode ter certeza disso. Que essa palavra fique no teu coração nessa noite, em nome de Jesus.